A paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento à nossa aula. Hoje nós vamos estudar a aula de número 3. Vamos prosseguir a nossa aula, que está uma benção. Vamos lá? Vamos lá. Aula de número 3. Então, a aula passada, vocês lembram que nós paramos quando nós estávamos falando onde que ficava o Éden antigo. E nós estudamos as possibilidades de onde ficaria o Éden. Agora vamos estudar, dar seguimento onde nós paramos. Vamos lá. Vamos lá à nossa aula. Vamos falar aqui acerca da queda, onde Deus ele fez o casamento de Adão e Eva. E agora eles naquele lugar maravilhoso que Deus preparou, fez aquele condomínio só para eles cuidarem do condomínio. E ele seria mordomo dali, mas eles caíram. E não foi uma queda, simples queda de levantar e pegar a bicicleta e sair andando, mas foi uma queda que atingiu muitas coisas que nós vamos aprender agora. A origem do pecado. Onde surgiu o pecado na raça humana? Sabemos que o pecado surgiu no coração do antigo Lúcifer, de Satanás, e achou-se iniquidade no seu coração. Agora ele traz o pecado para o homem também ali no Éden, jardim do Éden, que significa deleite. E nós observamos, meu amado, que não é o ambiente que faz o homem faz o ambiente. Porque Deus criou o homem e colocou num ambiente maravilhoso. Mesmo assim ele peca. E nós vemos muitos homens de Deus num ambiente ruim, tipo José no Egito, também Sadraque, Mesaque, Abednego ali na Babilônia, como também Daniel. E eles mudaram a Babilônia, o ambiente mudaram pelas suas vidas que estavam ali. Então aprendemos uma coisa, não é o ambiente que faz o cristão ele faz o ambiente. Vamos lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ordem, quando nós falamos de ordem, nós não gostamos de ordem. Ordem parece que é algo que está impedindo a gente. Mas quando Deus ele dá uma ordem, quando uma ordem é feita, é para verdadeiramente beneficiar o desordeiro, né? Aquele que é desordeiro, para que ele não venha criar uma desordem. Na verdade, vem para beneficiar aquele que traz ordem, aquele que gosta de ordem. E quem não gosta de ordem, quem é desordeiro não gosta de ordem. Mas a ordem, ele veio, na verdade, ela veio para beneficiar, né? E a Bíblia diz aqui, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha, Deus manda comer livremente. E não só comer de uma árvore, mas de toda árvore. Olha, de toda, tinha muitas árvores. E Deus fala que eles poderiam comer de todas. Se Deus falasse, olha, come só essa, todas a restante vocês não comam. Até poderia achar que Adão poderia ter feito certo. Mas Deus falou, coma de toda árvore, toda. Mas somente dessa não comerás. E de todas as outras vocês podem comer com liberdade. Tem liberdade para comer, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente, com certeza, morrerás. Ou seja, se você desobedecer, quem vai ser prejudicado é você, né? Toda lei que é feita é para, na verdade, é para beneficiar a população, é para nos beneficiar. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela é uma ordem, uma lei para nós e só ganha quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus beneficia das leis de Deus, que toda lei de Deus é para beneficiar o pecador, o desordeiro. Na verdade, nós que somos desordeiro e nós temos a palavra para nós ter uma ordem. Tudo precisa de ordem. E Deus, ele fala desta maneira. E nós sabemos que existe 3 tipos de morte. A morte física. A morte física é aquela morte que quando a pessoa morre, o corpo desce a sepultura. Esta é a morte física. E também existe a morte espiritual. Qual é a morte espiritual? Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
Ou seja, o homem que está fora da direção de Deus, está em pecado, ele está morto espiritual. Né? E vos vivificou, tornou vida, estando vós mortos em ofensas e pecado. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, quando ele voltou, o pai falou, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ou seja, uma pessoa que está fora da direção de Deus está morto, né? Precisa reviver, está perdido e precisa ser achado. Então está morto e perdido uma pessoa que está fora da direção de Deus. A Bíblia diz que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te salvar, mas os vossos pecados faz divisão entre vós e vosso Deus, que Isaías 59:2 diz esta palavra. Então o pecado nos traz uma morte espiritual. Nós afastamos da presença de Deus, porque Deus ele é Espírito, igual nós falamos na aula passada que Deus é luz, e nós somos a imagem de Cristo, e quando nós estamos vazio, e quando nós tornamos vazio e em trevas, nós afastamos da presença do nosso Deus. Quando nós perdemos a forma original, que é a forma que Deus nos fez, que é a sua semelhança. O pecado tira a semelhança, desvirtua o cristão. Mas então tem também a morte eterna. Qual que é a morte eterna? A morte eterna, como diz em Salmos capítulo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, a morte eterna, a separação eterna, onde a pessoa morreu, vai para o inferno, não tem como mais voltar para Deus. Então, esses 3 tipos de morte que nós aprendemos aqui. Agora a pergunta é: a queda foi por causa do sexo? Será que a queda foi por causa do sexo? Será? Vamos lá. O que há de errado nessa foto? O que você está vendo de errado? Com certeza, a maçã. Alguns dizem que a queda foi por causa que eles comeram a maçã. A maçã foi sugerida no fato da maçã estar ligada à mitologia da Grécia Antiga. Esta é a razão. A Afrodita, a deusa do amor entre os gregos, o fato da ligação do pecado está relacionado à sexualidade, né, que trouxe essa ideia. Só por causa disso, né? A deusa Afrodite, que fala ali que é a deusa do amor entre os gregos. E o fato da ligação do pecado está relacionado à sexualidade, trouxe essa ideia que a maçã também parece um coração, traz a questão do amor. Mas longe dessas cogitações. Capítulo 3, versículo 7 de Gênesis diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então você pode observar que quando eles viram que estava nus, eles pegaram folhas de figueira. Mas será que é figueira? Também não é interessante. A questão aqui não é se era maçã, se era figo, se era figueira. A questão aqui é o fato do pecado, o fato de... O problema não é que o fruto estava com veneno, mas a desobediência do homem. Então, se alguém dissesse ali que fosse figos, até que a gente poderia até achar. Mas maçã, que nem na época existia, está muito fora de cogitação. Vamos lá, vamos seguir a nossa aula. E assim que Deus disse: não comereis de toda árvore de jardim. Olha a pergunta aqui da serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore de jardim. Deus tinha falado que poderia comer de toda. Só daquela que está no meio do jardim que não. Mas ela sabe que tem uma proibição. Ela sabe que tem uma ordem ali. Só que a serpente, o Satanás, ele não sabia qual que é. Então ele chega jogando verde para colher maduro. E assim que Deus disse: não comereis de toda árvore. Quando ele faz essa pergunta, ela vai e fala. Quando começa o relacionamento do homem com o pecado, conversar com o pecado, o grande problema é o ser humano quando ele dá brecha para o pecado. Eu sempre costumo dizer que Jesus ele entra pela porta a qual eu abro. Satanás ele entra pela brecha a qual eu não fecho. Então nós temos que fechar a brecha. Olha a resposta da mulher. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, olha, que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis. Ela já aumentou. Sempre a conversa, ela sempre aumenta, né?
Sabe por quê, né? Que até hoje, né? Por quê? Que o ser humano ele sempre aumenta alguma coisa. Ele nunca fala aquilo que é falado, né? Dele não comer, nem tocar. E Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Uma coisa é tocar, outra coisa é comer, né? Para que não morrais. Então a resposta foi esta. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha, trazendo dúvida a palavra. Quando Deus falou certamente morrereis, agora a palavra vem certamente não morrereis. Trazendo dúvida. O Satanás, a serpente, ela sempre traz a palavra de Deus, sempre contorce a palavra de Deus, sempre traz a palavra de Deus ao contrário. Quando nós falamos de santidade, eles vêm, não precisa ser tudo assim. Você é muito santarrão. Então a serpente ele sempre vai trazer a palavra contrária daquilo que é a verdade, porque a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. E quando ele fala mentira, ele fala daquilo que ele é dele mesmo, né? Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E fala daquilo que ele é próprio. Ele fala da mentira porque aquilo é próprio dele. Mas você e eu não, nós não somos próprios da mentira, né? Mas ele vem desta maneira: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha a conversa dele aqui, é de ser como Deus. Ser como Deus. Olha para você ver que a queda de Satanás foi querer ser como Deus, sentar na cadeira de Deus e dizendo que seria Deus. Aí ele cai por terra com a terça parte dos anjos. Agora ele traz o mesmo fermento, a mesma semente e lança no coração de Eva: vocês vão ser como Deus. Ou seja, vocês vão ter o conhecimento, o diploma do conhecimento. E vocês vão saber, ter o conhecimento. Hoje o homem busca muito por sabedoria. Nós vemos que hoje o dinheiro, a moeda é o conhecimento. Tem estudo, palestras de conhecimento, um querendo saber mais do que o outro, um querendo conhecer mais do que o outro. É uma briga por sabedoria, por conhecimento, até hoje. Nós observamos desta maneira. Mas vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha, ela olhou, ela viu que era boa para se comer. Não era só boa para se comer, mas também era agradável aos seus olhos. Quando observa aquilo que agrada aos nossos olhos, os nossos olhos são a candeia dos nossos corpos. Então o pecado entrou primeiro porque ela olhou, né? Ele olhou para ali. Quando Satanás lançou aquela oferta para ela olhou para aquilo. E depois ela viu que não era só boa, como agradável também, ela desejou no coração. Então o pecado começa assim: a gente olha, depois a gente vê que aquilo não é tão ruim, aquilo até agrada aos nossos olhos, e depois aquilo vem para o desejo, né? Quando Deus ele fala para Caim que cabe você dominar, né? Porque o desejo do pecado está à porta, o pecado sempre está à porta e nós temos que dominar. E a Bíblia diz que era desejável para dar entendimento. Então ela teve aquele desejo de querer ser igual a Deus, desejo de ter entendimento, que Deus não passou esse entendimento porque não era necessário, né? Mas Satanás estava mostrando que Deus era um Deus egoísta, um Deus que queria as coisas só para ele, e ela começou ali conversando com a serpente. E eu começo a observar, né? Como que pode uma pessoa estar ali falando, conversando? A questão de Satanás, ele não derruba as pessoas de uma hora para outra. Nós observamos que uma pessoa está servindo a Deus, aí passa um tempo, está lá no mundo, bebendo, fumando. A gente fala, pessoa de uma hora para outra, não é de uma hora para outra. Satanás ele vai jogando, ele vai conversando, ele vai ali tentando fazer a mente, ele vai tentando mudar a palavra, o conceito, ele vai tentando que a pessoa comece a enxergar diferente daquela maneira que já não enxergava, vê que aquilo que era desagradável começa a aparecer que é agradável, aquilo que é indesejável começa a desejar, né? Aquilo que não conhecia. Eu vejo muitos jovens na igreja e depois sai, quer ter entendimento, quer conhecer, quer ir para o mundo, quer dançar funk, e o diabo vai lá e serve a vida. Mas tomou do seu fruto. A questão não é só isso, né? Mas também ela tomou do fruto e comeu. E não só tomou,
e comeu, mas deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Aí começa o grande problema, a grande catástrofe do ser humano. É relacionar com Satanás, é ouvir a voz da serpente. O grande problema do ser humano é não dar atenção ao que Deus ele fala, mas dar atenção ao que o inimigo fala. Mas que possamos verdadeiramente dar ouvido à voz de Deus, que possamos verdadeiramente colocar em nossa mente aquilo que Deus quer, aquilo que é melhor para nós. O diabo ele quer aquilo que é pior, mas Deus ele quer aquilo que é melhor. Então nós observamos aqui, olha aqui no capítulo 1, capítulo 2, versículo 16 de 1º livro de João, diz assim: porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha este versículo que emenda com o outro, olha, boa para comer, concupiscência da carne, observa, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, olha, desejável para dar entendimento, soberba da vida. A soberba que entra no coração, que queremos ser alguém que mais do que devemos ser, mais do que um irmão, e a palavra ela nos alerta neste dia e nesta hora para termos cuidado, porque o diabo é assim, ele é astuto. Aí começou a conversa prossegue, disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. E foram conversando e dialogando. E a mulher, ela olha, ela vê que é boa, né? Ela vê agradável e deseja, come, e não só come também, mas dá para o seu esposo. Aí mesmo assim, nessa situação, nessa problemática da mulher, do homem, ali pecar, cair, ali, Deus ainda vai em busca do homem. Que Deus misericordioso, que Deus bondoso, que ainda vai em busca do homem. E essa busca Deus fala: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava, olha para você ver, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora o passo do homem e da mulher agora é esconder. Aquele que tinha a presença de Deus todos os dias, ali naquele Éden, agora Deus ele vem e cumpre também que Deus vinha todo dia. Deus não deixou de vir, mesmo sabendo da tribulação, mas veio. Mesmo sabendo da problemática, mas Deus veio, fez a sua parte. E o homem esconde. Toda pessoa que está fora da direção de Deus esconde sim. É esconder o pecado. O grande problema é tentar resolver com as nossas mãos, pegar uma folha de figo, né? E tentar esconder, e tentar resolver o nosso problema da nossa maneira, do nosso jeito. Mas mesmo que caiamos, que nós possamos deixar Deus resolver o nosso problema, porque nós não temos condições de resolver os nossos problemas. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? Olha a voz soando no jardim. Onde está? Deus vai em busca do homem. Deus sempre está em busca do homem. E na próxima aula, com certeza, na próxima aula, nós vamos dar seguimento agora sobre essa consequência, né, do pecado. Até aqui nós vimos o pecado e nós vamos estudar na aula de número 4 as consequências do pecado, tá bom? Que Deus abençoe e eu te aguardo lá em nome de Jesus na próxima aula. Fica com Deus, fica com Deus.